Um míssil AR é uma arma que é disparada de uma aeronave com o propósito de destruir outra aeronave. Existem muitos tipos de mísseis, construídos por vários países, então não vou nomear todos, mas os principais e mais usados para exemplificar como funcionam e que tipo de mísseis AR existem. Bem-vindos a um novo vídeo, isso é Mundo da Aviação. Os mísseis AR costumam ser agrupados de acordo com o alcance. Assim, teríamos os de curto alcance ou dogfight, luta de cão traduzido literalmente, e são usados ou de longo alcance, mas além do alcance visual, os primeiros, ou de longo alcance, além do alcance visual. Os primeiros, os de curto alcance, costumam usar um guia por infravermelho, enquanto os mísseis de médio e longo alcance contam com algum tipo de guia por radar, mas nem sempre é assim, e por isso vamos ver em profundidade. Os mísseis AR são basicamente cilindros longos e finos para reduzir sua seção transversal e assim minimizar a resistência às altas velocidades às quais se movem. Vamos dividir estes em 5 sistemas principais. O sistema de busca, guia, ogiva, motor ou propulsor e o sistema de controle. Na parte da frente está o sistema de busca, seja um sistema de radar, detector de infravermelhos, eletroóptica ou outro sistema. Já vamos voltar a este tema com mais profundidade. Atrás disso, jaz a aviônica que controla o míssil. Tipicamente depois, no centro do míssil, encontra-se a ogiva, geralmente vários quilogramas de alto explosivo e, em alguns casos, metal pré-fragmentado. As ogivas geralmente são, em alguns casos, metal pré-fragmentado. As ogivas geralmente são detonadas por um detonador de proximidade ou por um detonador de impacto, se obtiverem um impacto direto. Com muito menos frequência, as ogivas nucleares também foram montadas em alguns mísseis, como foi o caso do Falcon Air Intercept Missile 26, embora se saiba que nunca foram utilizadas em combate. A parte traseira dos mísseis contém o sistema de propulsão, geralmente de propulsão sólida, como a de um foguete, mas nem sempre é assim. O míssil Meteor, de fabricação europeia, combina a propulsão sólida com um ramjet. Os mísseis modernos usam motores de baixa fumaça. Os primeiros mísseis produziam um grande rastro de fumaça que era facilmente visto pela tripulação a evitá-lo. E por último, o sistema de controle de acionamento para evitá-lo. E por último, o sistema de controle de acionamento CAS, que são servomotores que recebem informações do sistema de orientação e manipulam as aletas do míssil, que direcionam a arma para o alvo. Voltando ao guia dos mísseis, dissemos que estes podem ser buscadores de calor ou guia infravermelho, IR por suas siglas em inglês, como o caso dos Air Intercept Missile 9 Sidewinder, o Matra R500 e 50 Magic francês e o BIMP, o R-73 russo. Este tipo de armas se direcionam a uma fonte de calor forte, como a saída dos escapamentos dos motores. Os primeiros detectores infravermelhos tinham pouca sensibilidade, por isso só podiam rastrear a tabela de escape quente dos aviões. Isso significava que um avião atacante tinha que manobrar para uma posição atrás do seu alvo antes de poder disparar um míssil guiado por infravermelhos.
Os primeiros buscadores tinham sua eficácia muito reduzida devido às nuvens ou chuva. Também podiam ser atraídos pelo sol ou um reflexo deste. Mas os mais modernos podem detectar e discriminar até o calor da estrutura da aeronave pela fricção com o ar. E já não é necessário apenas estar atrás da aeronave para detectar o alvo. Um avião pode se defender contra mísseis infravermelhos lançando panfletos ou sinalizadores, mas este tema de contramedidas ficará para outro vídeo. O guia de radar é normalmente usado para mísseis de médio ou longo alcance, onde a assinatura infravermelha do alvo seria muito fraca para que um detector infravermelho pudesse rastreá-la. Existem 3 tipos principais de mísseis guiados por radar: ativo, semiativo e passivo. O radar ativo, ou AR em suas siglas em inglês, carrega seu próprio radar montado no cone do míssil. No entanto, o tamanho da antena do radar está limitado por um pequeno diâmetro dos mísseis, o que limita muito seu alcance, o que geralmente significa que tais mísseis são lançados em uma localização futura prevista do alvo. Em um ponto predeterminado, o sistema de radar do míssil é ativado, direcionando-se ao alvo. A grande vantagem do sistema de busca de radar ativo é que permite um modo de ataque de disparar e esquecer, onde o avião atacante é livre para perseguir outros objetivos ou escapar da área após lançar o míssil. Os mísseis guiados por radar semiativo são mais simples ou mais comuns. Funcionam detectando a energia do radar refletida do alvo. A energia do radar é emitida pelo próprio sistema de radar da aeronave. Isso significa que a aeronave de lançamento deve manter um alvo iluminado com seu próprio radar o tempo todo. Outro tipo de orientação é a eletroóptica. O Python 5 israelense possui um buscador eletroóptico que varre a área designada para alvos através de imagens ópticas. Uma vez que o alvo é adquirido, o míssil se fixará nele para atingir este alvo. Os buscadores eletroópticos podem ser programados para mirar em uma área vital da aeronave, como a cabine do piloto, por exemplo. Vamos ver um pouco de história resumida. O míssil Ar-Ar surgiu dos foguetes Ar-Ar não guiados utilizados na Primeira Guerra Mundial. Os foguetes Leprior às vezes eram unidos aos suportes dos biplanos e eram disparados eletricamente, geralmente contra balões de observação. Mas foi a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, que investiu um grande esforço na pesquisa de foguetes e depois mísseis, o que levou ao desdobramento de foguetes não guiados R-4M para usar contra grandes bombardeiros, e ao desenvolvimento de vários protótipos dos primeiros mísseis guiados, como o Rustau X-4, mas estes nunca entraram em combate. No pós-guerra, a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos desenvolveram os primeiros mísseis guiados, como o Air Intercept Missile 4 Falcon de 1956, produzindo uma versão de busca de calor e outra de orientação por radar. Depois apareceram mísseis um pouco mais avançados, como os Air Intercept Missile -7 Sparrow e o bem-sucedido Air Intercept Missile -9 Sidewinder, que por sinal, Air Intercept Missile significa Airborne Intercept Missile, ou míssil embarcado de interceptação. Na mesma época do pós-guerra, a Força Aérea Soviética introduziu seu K-5 em serviço em 1957. Utilizado, entre outros, nos MiG-19. À medida que esses sistemas continuaram evoluindo, a guerra aérea nos anos 60 consistiu quase inteiramente no lançamento de mísseis. Foi assim que os primeiros F-4 Phantom II só estavam armados com mísseis, assim como os interceptadores, não tinham outro armamento como canhões. As altas taxas de baixa durante a Guerra do Vietnã fizeram com que os Estados Unidos reintroduzissem o canhão automático e as táticas tradicionais de combate aéreo ou dogfight, mas o míssil continuou sendo a arma principal no combate aéreo.
Segundo alguns autores, os mísseis RR são classificados em 5 gerações de acordo com os avanços tecnológicos históricos. Os primeiros mísseis de curto alcance, como os Zaiwanger e o K-13 russo, tinham buscadores infravermelhos, com um campo de visão estreito de cerca de 30 graus, e exigiam que o atacante se posicionasse atrás do alvo. Isso significava que o avião-alvo só tinha que fazer uma leve curva para sair do campo de visão do buscador do míssil e fazer com que ele perdesse o rastro desse alvo. Os mísseis de segunda geração utilizaram buscadores mais eficazes que melhoraram o campo de visão para cerca de 45 graus ou mais. Os de terceira geração foram chamados de todo aspecto porque tinham buscadores mais sensíveis, que permitiam que o atacante pudesse disparar em um alvo que estava de lado em relação a si mesmo, e não apenas da parte traseira. Isso significou que, embora o campo de visão ainda continuasse limitado a um cone bastante estreito, o atacante pelo menos não precisava estar atrás do alvo para disparar. O Bimpel R-73 entrou em serviço em 1985, marcando uma nova geração de mísseis de combate aéreo. Estes empregavam tecnologias mais avançadas no buscador, tais como melhorias do plano focal com os flares, e aumentou-se para 60 graus o ângulo fora do eixo de mira, ou seja, em um campo de visão de 120 graus. Já os dessa geração ganharam a capacidade look-down, shoot-down, ou seja, capazes de detectar, rastrear e fixar um alvo que se move abaixo do horizonte do ponto de vista do radar. Esses mísseis também são muito mais ágeis e alguns empregam um empuxo vetorial. A última geração também é definida pelos avanços nas tecnologias de busca, desta vez, buscadores de imagens por infravermelho ou eletroópticos, que permitem aos mísseis ver imagens em vez de pontos individuais de radiação infravermelha. Os sensores combinados com um processamento de sinal digital proporcionam maior capacidade de poder distinguir as aeronaves das contramedidas infravermelhas ou de radar. Podemos mencionar alguns exemplos de mísseis de quinta geração, como o IR-IST, que é europeu, mas principalmente um design alemão, e o Meteor, também europeu. O Bimpel R-73 versão M2 da Rússia, e também deste país o R-77M1 e o R-37 de muito longo alcance. Da França temos o míssil Mika. O ASRAM do Reino Unido. Dos Estados Unidos, a nova evolução do Air Intercept Missile, 9 Check Sidewinder. Também deste país, o Air Intercept Missile, 120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Países como a Índia também têm seu próprio desenvolvimento, como o Astra. Israel tem o já mencionado Python 5. Antes de finalizar o vídeo, gostaria de entrar mais em detalhes interessantes do que seria o míssil, neste caso tomando como exemplo o Air Intercept Missile 9, mas muitos do seu tipo compartilham isso. Começamos pelas aletas. Estas são aletas móveis que estão ligadas a uma seção chamada do lado oposto, e se eu mover uma com a mão, a outra se move exatamente na mesma direção, como se fosse um leme de profundidade, não como os ailerons que giram na direção oposta. Mas acima está este cabo estranho que costuma ser visto nos mísseis, que é chamado de cordão umbilical, que fornece energia elétrica e dados do avião para o míssil, e é puxado de uma vez ao ser lançado, ficando no trilho lançador do avião. Isso que se vê aqui é o guia ou o suporte do míssil. Neste caso, ele desliza até sair do trilho do avião. Aqui temos a faixa de cor da cabeça de guerra. Isso depende de cada país, mas neste caso o azul denota que é uma cabeça inerte, ou seja, é para a prática, não é explosiva. Mas a faixa amarela, por exemplo, é de explosivo de alta potência.
Essas duas pequenas janelas são sensores de proximidade, detectando se o míssil está dentro do raio de ação explosiva e vai se ativar quando se aproxima do avião inimigo. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Meu nome é Marcos e isso é o Mundo da Aviação. Obrigado.